Nada é tão ruim que não possa piorar. E para nós, brasileiros da classe trabalhadora, a continuar esse desgoverno, a situação do povo só tende a piorar. O nosso ministro da Economia, responsável pela destruição da aposentadoria dos chilenos e da nossa também, já anunciou que assim que a pandemia passar, vai vir com tudo contra o que restou dos direitos da classe trabalhadora. A intenção desse Paulo Guedes é simplesmente acabar com o salário mensal e transformar em pagamento por hora trabalhada. Sem fundo de garantia, sem domingos e feriados remunerados, sem férias, 13º salário, sem o pagamento de horas extras. Em resumo, a escravidão absoluta. É covarde a intenção desse desgoverno de se aproveitar da fragilidade do momento para dar curso ao plano diabólico de aumentar ainda mais os infortúnios da classe trabalhadora, oprimindo economicamente aqueles que dependem do salário mensal para sobreviver com o mínimo de dignidade. Mas sempre tem uma luz no fim do túnel e essa luz se chama luta, enfrentamento e união. O mundo é dos trabalhadores porque somos a maioria e somos nós que efetivamente construímos a riqueza da sociedade. Abusos na Celesc. O Informa Luta ouviu essa semana o deputado estadual Fabiano da Luz, do PT, que falou sobre seus projetos e das denúncias que levou à tribuna contra o presidente da Celesc e o seu vínculo com empresa privada concorrente. Nós estamos em contato agora com o deputado estadual Fabiano da Luz, ex-prefeito de Pinhalzinho, radialista e atualmente vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Deputado, essa semana passada o senhor ocupou a tribuna da Assembleia para fazer uma denúncia em relação, feita pela Intercel, em relação à administração privada envolvendo o presidente da Celesc. E também aí a gente teve o anúncio de super salários recebidos no mês de julho por 6 dirigentes da Celesc, superando aí R$1.400.000 para 6 dirigentes apenas. Na sua visão, o que está acontecendo na Celesc, deputado? Um prazer falar com todos vocês e trazer um pouco aqui dos assuntos que estão muito latentes na Assembleia Legislativa. E justamente, Sérgio, um desses é relacionado à situação da Celesc. A primeira denúncia que o Intercel fez e que nós aqui corroboramos, abrimos espaço para que essa denúncia acontecesse, foi de que o presidente da Celesc, ele é funcionário de uma empresa concorrente da Celesc. E isso gera um conflito de interesses, porque você imagina o cara administrando uma empresa pública sendo funcionário de uma concorrente dele. Isso é lógico que ou haverá benefícios para essa empresa particular, privada, ou então ele pode fazer aquele jogo de não permitir ou não fazer com que a empresa pública cresça para que a sua concorrente, que é a empresa onde ele é ligado, ela justamente possa crescer mais do que o setor público. Então, por esse conflito de interesse, nós fizemos a primeira denúncia na Assembleia Legislativa, porque a lei não permite que isso aconteça. Mas o governo do Estado nomeou o presidente e ele hoje está administrando a Celesc. E aí, a segunda denúncia que nós fizemos é que nesse momento, Sérgio, em que a Celesc precisa fazer investimentos sólidos, inclusive social, para chegar energia elétrica a todos os cantos do Estado, a companhia faz uma distribuição de seus lucros e cada um dos diretores recebe em torno de R$260 mil como um prêmio de sobra de lucros da empresa pública. Isso se considerou algo muito injusto, né? Você imaginar aí que 5 ou 6 pessoas recebam juntas R$1 milhão de dinheiro que poderia estar sendo investido na companhia ou nos funcionários ou em estrutura ou em atendimento à população. Então essa foi a segunda denúncia feita com relação aos abusos que estão acontecendo na companhia elétrica na Celesc. Deputado, em relação à prevaricação mesmo, o que pode acontecer com essa questão de estar sendo o presidente ocupando um cargo privado dentro de uma empresa pública? O que pode acontecer na prática agora, deputado?
O que nós fizemos agora foi apresentar uma denúncia no Ministério Público. O Ministério Público agora, com base nessa denúncia, pode solicitar ao governador o afastamento do presidente da Central de Energia, da Celesc, e abrir uma sindicância e, quem sabe, até sofrer alguns processos administrativos por conta disso. Então, isso é o que pode acontecer se o Ministério Público julgar que realmente houve a má intenção, né, a má fé aí do gestor público em nomear um funcionário dessa forma. Como é que o senhor vê diante do trabalhador, regra geral, reduzindo o salário até 75% em função da pandemia do coronavírus, um presidente de uma estatal receber R$276 mil no mês de julho, deputado? É justamente o que a gente vem falando, né? Qual que é a prioridade do governo nesse momento, né? Se o governo do estado fosse alguém realmente preocupado com o estado de Santa Catarina e com a companhia, primeiro você tem que ter um funcionário disposto a trabalhar, com vontade de trabalhar, animado a trabalhar, e não um funcionário revoltado com o que acontece dentro da própria empresa. E o que a gente vê hoje é justamente que o governo do estado prioriza atender alguns amigos do que fazer realmente uma companhia como a Celesc crescer ainda mais. Então é totalmente injusto. Os funcionários deram uma grande demonstração agora no ciclone bomba, que praticamente atingiu todo o estado, e eles trabalharam incansavelmente para o mais rápido possível restabelecer 100% da energia em todo o estado. E qual o reconhecimento que eles têm? Nenhum. O reconhecimento vai para o diretor da companhia, que tem um super salário e que deixa os funcionários ainda mais revoltados. Então é algo assim realmente triste de perceber que isso exista nos dias de hoje, principalmente nos órgãos públicos que deveriam dar o exemplo. No segundo bloco da entrevista com o deputado do PT de Santa Catarina, um pouco sobre o seu trabalho na Assembleia Legislativa. Fabiano da Luz também avalia o desempenho nefasto do governo Bolsonaro diante da pandemia do coronavírus. Bom, nós estamos conversando com o deputado Fabiano da Luz, do PT de Santa Catarina. Deputado, o senhor conseguiu acrescer na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado, duas emendas importantes, uma em relação às rodovias, inclusive da nossa região aqui, a emenda 41, e outra específica da área de direitos humanos, do qual o senhor faz parte. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho essas duas emendas, a importância delas, deputado. Nós fizemos várias emendas no orçamento, Sérgio, porque você veja bem, uma coisa é você fazer uma indicação, uma moção, discursar, cobrar, fazer audiência pública, fazer reunião. Se o governo do estado não prioriza estas situações, elas não acontecem. E para que o Estado possa investir, essas situações elas precisam estar previstas no orçamento do Estado. Então, o que nós fizemos foi justamente pegar toda aquela demanda que nos vinha, toda a necessidade, toda a reclamação da população de onde não havia investimento do governo, e nós colocar isso como uma emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, prever no orçamento do Estado essas obras, essas realizações. Então, por exemplo, a emenda 41, ela fala justamente da reabilitação, a recuperação, do aumento da capacidade da SC, que ela corta aí, desde pegando da BR-400, da 101 a 470, ali por Guaramirim, passando Gaspar, São João Batista, Orleans, ou seja, ela praticamente corta o Estado pelo meio. Foi prever no orçamento do Estado de que essa obra ela já está no orçamento. Então não tem como o governo dizer que não pode investir, que não tem orçamento, que não está previsto, porque agora está. O senhor também é autor de um projeto de lei que destina 30% do IPVA recolhido no Estado para a manutenção das rodovias, né, deputado? Isso, porque veja bem, Sérgio, o Estado arrecada hoje 900 milhões por ano com o IPVA, que é aqueles 2% do imposto que nós pagamos todo ano, né? 2% sobre o valor do automóvel que nós pagamos todo ano, o IPVA. Porém, o Estado não tem obrigação de investir esse recurso nas rodovias, ele investe onde ele quiser. E aí nós estamos com uma grande falta de manutenção das rodovias. O DEINFRA fez um cálculo hoje de que precisam 700 milhões de reais para recuperar os 3.600 quilômetros de rodovia estadual. Mas o Estado não faz investimento. Então, o que nós fizemos? Nós obrigamos, através da lei, o Estado a investir no mínimo 30% do que ele arrecada com o IPVA, em torno de 270 milhões de reais por ano na manutenção das rodovias. Isso é garantir
que o Estado faça realmente os investimentos que são necessários nas rodovias do Estado. Deputado, em relação à emenda 52, que diz respeito aos direitos humanos. Essa é uma grande reclamação, Sérgio, que hoje existe. Nós fizemos aqui pela Comissão de Direitos Humanos vários encontros, várias reuniões com a área social dos municípios, com as secretarias sociais, com o grupo de saúde mental, com o grupo dos imigrantes, e todos eles a reclamação é uma só, né? O governo abandonou, não repassa recursos, não investe, não faz atendimento. Por isso também nós colocamos no orçamento do Estado a previsão desse investimento, para que o Estado olhe a área social, olhe um pouco o que está acontecendo na nossa sociedade e tenha condições de investir um pouco também no ser humano, que está muito carente de uma atenção. Nós estamos com o deputado Fabiano da Luz, que é do Partido dos Trabalhadores em Santa Catarina. Deputado, como que o senhor está vendo a questão do governo federal, tanto em relação ao descaso para combater a pandemia, e também politicamente um governo sem ministro da Educação, sem ministro da Saúde, nesse momento tão conturbado da vida nacional? Esse é o resultado das escolhas que a gente faz, né, Sérgio? Porque o povo, quando votou no Bolsonaro, não se preocupou com investimento em educação, com investimento em social, com um governo sério. E o Bolsonaro está provando que ele não veio aí para fazer as coisas corretas, sérias e ajudar o país. Ele veio para fazer a ladainha dele, para discursar para aqueles 25% de bolsonaristas que vão manter os filhos deles em cargos públicos, né? Ou seja, vão eleger os filhos dele. Ele não está muito preocupado com o Brasil. Para se ter uma ideia, no sábado passado, quando o presidente veio para Santa Catarina para olhar os estragos do ciclone Bomba, ele ficou 1 hora aqui em Santa Catarina e voltou ligeiro para Brasília porque ele tinha que comemorar a independência americana, o 4 de julho. Isso mostra que o interesse do presidente não é muito com o Brasil, e sim é com ele lá fora, principalmente nos Estados Unidos. O que ele não se toca é de que a falta de responsabilidade e seriedade dele com o governo brasileiro derrubou a nossa imagem na Europa, derrubou a própria imagem do Brasil nos Estados Unidos, porque, veja bem, brasileiro não tem autorização para entrar nos Estados Unidos, justamente porque o governo não leva a sério o combate à pandemia. E também porque não faz o seu tema de casa, né? Enquanto o presidente fica fazendo seus discursinhos bobo com os filhos dele, chamando atenção, o Paulo Guedes e a sua equipe vão fazendo as operações necessárias para deixar o país numa situação muito delicada. E é justamente o que está acontecendo, né? Nós estamos numa situação bem delicada, o país, uma imagem lá fora muito ruim do Brasil, e tudo isso por quê? Por um presidente que não leva a sério o país.